Recentemente, eu não sei se vocês perceberam aqui, mas o cenário dos vídeos mudaram. Agora eu tenho esse PC aqui, eu tenho meu monitor, não tenho mais os quadrinhos aqui que ainda estão na parede, mas não estou usando, mas hoje eu conto pra vocês um pouco do motivo de eu ter escolhido cada uma dessas peças. Eu já fiz o tour, eu vou deixar linkado aqui na descrição também, mas hoje em detalhes, por que eu escolhi cada uma dessas peças do computador. Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre a montagem do meu PC, mas antes, desce aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. É bem provável que esse vídeo aqui vai tomar um pouco mais de tempo, ele vai ser um pouco grande, então pega uma pipoca aí, se acomode no sofá, arrume um lugar confortável para ver esse vídeo e vamos conversar sobre a montagem desse PC. Antes de qualquer coisa, eu tenho que agradecer muito, assim, muito mesmo, ao meu amigo Rafael Zamit, que, poxa, sem ele, provavelmente eu teria feito decisões erradas na escolha de comprar alguma dessas peças. Junto com o Bruno Lima, cara, esses dois foram os meus guias, assim, para poder comprar todas essas peças. Eu vou deixar os links deles aqui embaixo na descrição também, então se vocês quiserem agradecer, tirar dúvida com eles aí, o Zamit atende muito o pessoal no Twitter também, vai lá, conversa com ele, troca uma ideia com ele, porque ele pode te ajudar muito sobre a montagem de um PC novo e ele é muito gente boa. Pode pedir lá ajuda que eu tenho certeza que ele ajuda. Se você me segue lá no Instagram, provavelmente você já viu eu fazendo alguns stories pedindo dúvidas e tudo mais, né, que vocês tinham dúvidas para responder sobre esse PC, então ao longo desse vídeo eu vou incluir aqui algumas perguntas também que a galera deixou. Eu vou começar falando sobre a placa-mãe. Aqui eu tenho uma Z390 ROG Strix, é uma placa-mãe, cara, é uma placa-mãe bem potente, assim, é uma das melhores placa-mães do mercado. A ASUS domina a fabricação de placa-mãe, eles dominam muito a tecnologia e tudo mais. E os meus requisitos básicos para ter uma placa-mãe é que ela fosse, primeiro, né, que ela tivesse Wi-Fi, porque eu não ia passar cabo aqui no meu quarto, não queria esse tipo de coisa, então tinha que ter Wi-Fi e Bluetooth, que são coisas que eu prezo pra caramba. Um outro requisito é que tivesse suporte aos processadores Intel. Eu escolhi Intel ao invés de AMD porque eu estava comprando as peças nos Estados Unidos, então eu tinha uma facilidade melhor, conseguia produtos melhores, né? Eu tinha processadores mais acessíveis e tudo mais pelo que eu podia pagar, então eu acabei escolhendo Intel ao invés de AMD. Mas, ainda sobre a placa-mãe, é uma placa-mãe muito robusta, então eu posso fazer overclock. Se em algum momento eu quiser fazer overclock de placa de vídeo, de RAM, de processador, ela vai aguentar. Ela tem VRMs, ela tem hardware para isso, né? VRM é só... Enfim, eu não vou entrar nesses detalhes mais técnicos aqui, mas ela me dá segurança para poder trabalhar com overclock se eu quiser. Outro requisito é que ela tinha que ter uma memória, um slot M2, né, para o SSD, mas basicamente quase todas as placas-mães novas têm esse tipo de suporte, então é um negócio muito fácil. Então eu acabei pegando a Z390, estava no preço legal, não é necessariamente barato, principalmente se você comprar no Brasil, mas eu consegui um preço bacana e acabei escolhendo ela. Junto disso, eu fui no i7-8700K, um processador Intel. Cara, é da geração anterior? É da geração anterior, mas tem o K, né, ali no nome, que significa que ele é desbloqueado para overclock. E nos comparativos diretos que eu estava fazendo com o i9 e também com o i5 da 9ª geração, eu acabei pegando ele porque tem mais núcleos, tem mais threads de processamento e tem mais cache. Então, para o tipo de coisa que eu vou fazer, que é basicamente jogar um pouco, trabalhar muito com edição de vídeo e tudo mais, e enfim, browse, internet, essas coisas, estava de ótimo tamanho. A minha placa-mãe ainda dá suporte, por exemplo, se eu quiser ir para um i9-9900K, que é um processador ultra topo de linha que dá para poder colocar nessa placa-mãe. Então, se no futuro eu quiser fazer um upgrade, eu tenho essa possibilidade, mas por hora tá mais do que o suficiente para o que eu vou fazer. Só para comentar um pouco sobre overclock, eu ainda não fiz, eu estou esperando ter um pouco mais de coragem e um pouco mais da ajuda do meu amigo Rafael Zamit para poder fazer overclock no processador, para subir um pouco, sei lá, para os 4 GHz a frequência de trabalho dos núcleos. Mas é um ponto que eu ainda vou fazer no futuro, não é a minha ideia fazer isso agora, apesar de saber de todos os benefícios e tudo mais. Um outro motivo que eu peguei plataforma Intel.
é porque eu queria fazer o Hackintosh, que é colocar o sistema iOS, né, o macOS, na verdade, no computador. Então eu também estou preparado para isso. Também são cenas dos próximos capítulos, eu estou estudando, é muito trabalhoso, eu achei que fosse mais fácil, mas em um dia aí vai sair um vídeo sobre Hackintosh aqui no canal. Só digo isso, esperem isso aí para ver. Então, basicamente nesses dois itens eu acabo respondendo a pergunta do Diogo, que ele perguntou se tem um foco mais para edição ou para rodar jogos pesados. Olha, Diogo, tenho foco nos dois, porque eu também queria, quando eu montei a máquina e tudo mais, eu também queria jogar. Então só com esse kit, né, com processador e placa-mãe, eu já conseguiria títulos mais básicos e tudo mais rodando muito bem, como PUBG ou CSGO, que são jogos que eu gosto de jogar. Mas eu peguei também uma RTX 2060, que foi bem na época do lançamento, é uma ROG Strix RTX 2060 overclock com 6 GB de memória RAM. Então eu acabei pegando também essa placa de vídeo da Asus, que, poxa, compôs muito bem o setup como um todo. É uma placa de ótimo custo-benefício, assim, é até bobeira falar de custo-benefício de uma máquina tão potente assim. Ela não é exatamente custo-benefício, mas com o dinheiro que eu comprei, né, com os $450 do custo da placa, eu já tenho Ray Tracing, que é uma tecnologia nova, está começando, os jogos agora estão começando a incorporar isso no desenvolvimento, e eu ainda consigo tirar vantagem pro tipo de trabalho que eu faço com edição de vídeo, porque ele tem os núcleos, na verdade, tem os núcleos CUDA ali, então eu consigo usar a aceleração de GPU, aquela coisa toda do pacote Adobe. Então, só com esses três itens eu tenho aí um kit muito bom para poder jogar, um kit muito bom para poder editar vídeos e navegar na web e, bom, basicamente é isso. Eu acabei também respondendo a pergunta do Gustavo W_P, e ele fez outras duas perguntas sobre quanto custa e peças importadas ou nacionais. Olha, depende muito do que você está disposto a gastar, Gustavo. O meu budget, o dinheiro que eu tinha máximo para gastar, na época eram $1.100. Eu não queria gastar nada mais do que isso, porque o dólar estava um pouco mais alto, então eu não queria gastar mais do que essa grana num computador. Então eu fui comprando as coisas aos poucos. Por exemplo, eu comprei primeiro a placa-mãe, o processador e a memória, e o HD, e depois eu comprei a placa de vídeo, o SSD, e eu comprei mais algumas outras coisas assim. Eu fui comprando aos poucos, e eu tive a oportunidade de um amigo meu, o Bruno Lima, trazer essas peças para mim dos Estados Unidos. Então, com esse orçamento, eu consegui montar um kit muito parrudo, um kit muito bom, comprando nos Estados Unidos. Comprei tudo pela Amazon, mandei entregar no hotel para ele, enfim, foi esse trampo todo aí. Mas é claro que se você for comprar no Brasil, você vai ter garantia, que é um negócio muito importante. Se você está montando um PC, essas coisas, vale muito a pena considerar isso na hora de comprar as peças e tudo mais. E ainda tem a possibilidade de você comprar no cartão de crédito e parcelar. Então tem esses prós e contras de comprar tanto nacional quanto importado. Então fica a seu critério, na verdade. Bom, já falei da placa-mãe, do processador, da placa de vídeo, e eu tenho aqui três sistemas de armazenamento diferentes. Eu tenho aqui instalado um SSD M2 de 500 GB da Samsung, o Samsung M2 é o mais básico, enfim, não é o mais básico, mas é um dos melhores e mais vendidos lá fora, que eu tenho ali basicamente todos os programas rodando. Então tenho todo o meu pacote Adobe, todos os jogos, tudo que está instalado no computador está nesse SSD. Por que um SSD? Porque é muito mais rápido abrir os programas, enfim, funciona tudo muito mais rápido por conta do sistema de indexação de dados do SSD. Eu tenho um outro SSD de 240 GB da Kingston, e aqui é um SSD comum de notebook e tudo mais, e nele eu só tenho o Windows instalado, não tem nada mais. Se por um motivo der problema no Windows, eu precisar reinstalar drive, enfim, qualquer coisa que aconteça, eu tenho esse SSD dedicado a isso. Na verdade, eu peguei esse SSD para poder instalar o Hackintosh e o M2 ia ficar com o sistema e os programas. Então, provavelmente, quando eu instalar o Hackintosh, vai ser mais ou menos essa configuração que eu vou usar. Um SSD só para o Hackintosh
e o M2 só para o Windows e todos os programas que eu rodo e tudo mais. Junto disso, eu tenho um HD de 2 TB Barracuda, que é cara, é o mais básico, de verdade. Esse aqui é o mais básico, é o que eu consegui comprar com maior armazenamento e pelo menor custo. Então esse HD custou $60, não é o mais rápido, não é o mais evoluído, ele só tem 2 teras e é ótimo para o sistema de arquivos que eu montei aqui, que é para fazer backup das fotos que eu trabalho, enfim, eu também sou fotógrafo, então eu precisava de ter espaço. E o meu gabinete ainda suporta mais um HD de 3,5 polegadas, então eu posso colocar no futuro mais um HD de 2 teras se eu quiser, enfim, até de 10 teras se eu quiser, mas nesse sistema de 3,5 polegadas que ele vai suportar. Eu tô falando aqui e eu esqueci de comentar sobre a memória, né? Eu também tenho 2 pentes de memória da Corsair, é um modelo que tem esses plates de metal para dissipação de calor, também é muito bom para overclock se um dia eu quiser fazer. São 16 GB em 2 pentes, né, em dual channel, rodando a 3.000 MHz. Poderia ter comprado o mais básico e tudo mais, mas aí volta naquela história de como eu estou comprando nos Estados Unidos, o custo é menor, então eu acabei pegando uma memória RAM um pouco melhor, que vai me dar sobrevida, vai me dar uma longevidade maior no meu kit completo. Basicamente, essa estrutura que eu pensei para o meu computador, para o meu setup e tudo mais. E aí agora eu começo a falar dos acessórios que chegaram depois com a ajuda da queridíssima Cooler Master, que me mandou esse gabinete. Então aqui eu tenho um gabinete MB500, é um gabinete muito, muito premium. Ele tem espaço para minha placa sem nenhum problema. Cara, quando chegou aqui a caixa, o tamanho da caixa, eu fiquei maravilhado assim com o tamanho do presente que a Cooler Master me deu. Na verdade, eu tava olhando para comprar um outro modelo deles, não é esse MB500 Tough Edition, é um outro, enfim, tem LEDs aqui na parte da frente e tudo mais, é outro rolê, mas é igualmente bom, é igualmente espaçoso e tinha tudo que eu precisava. Junto disso, junto do gabinete e tudo mais, esse kitzão todo aí, tem uma fonte de 650 watts Gold, que é o suficiente para poder rodar a minha placa de vídeo com overclock no futuro e tudo mais, o meu processador, enfim. O kit que eu tenho aqui não precisa de mais do que 550 watts e assim, rodando totalmente com segurança. Mas eles me mandaram de 650 watts, o que me deixou muito mais seguro para no futuro eu fazer um overclock, enfim, trabalhar com outros periféricos se eu quiser, enfim, colocar mais. E, cara, dá para brincar bastante ainda com esse kit aqui. Olha, Gabriel, respondendo as suas perguntas aí sobre potência da fonte e tudo mais, quanto mais watt, mais seguro o seu sistema vai rodar. Por exemplo, eu tenho uma fonte de 650 watts aqui, mas se eu tivesse uma de 1000 watts, ela ia rodar do mesmo jeito, enfim. O consumo dela não muda por conta disso. O que muda é o tanto de componente que está ligado dentro do seu gabinete. É claro que se você tem uma fonte de 650 watts ou uma fonte de 1000 watts, você pode ter componentes a mais na de 1000 watts, porque você vai ter mais banda para poder consumir toda aquela potência. Mas isso não significa necessariamente que ela está sendo consumido 1000 watts o tempo todo, entendeu? Ela trabalha de forma a fornecer a potência para os componentes do seu computador de forma, enfim, na hora que precisa ele fornece e é basicamente isso. Tanto que as ventoinhas da minha placa de vídeo quase nunca ficam ligadas em uso normal. Elas só vão ligar quando eu estou renderizando o vídeo ou jogando algum jogo com gráficos um pouco mais pesados. No dia a dia, no uso comum, rodando vídeo, enfim, tudo mais, as ventoinhas nem ligam, então significa que elas não estão consumindo toda a potência que a fonte deveria fornecer, sacou? E aí sobre o consumo de um notebook gamer e um PC, eu não vou conseguir precisar qual é a diferença e tudo mais, porque, enfim, depende do notebook. Tem notebooks gamer, por exemplo, que tem 2 fontes, é claro que são notebooks muito mais poderosos e tudo mais, mas não é uma relação assim de maior consumo, menor consumo, não é necessariamente essa ordem de grandeza. Mas, de modo geral, os notebooks consomem menos porque a potência também é menor do que os computadores de mesa. Mas, cara, você tem que colocar um watímetro na tomada, ligar um, ligar outro e fazer a comparação. É só assim que você vai acabar conseguindo a real potência de consumo de um notebook e a real potência do consumo de um PC de mesa fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, sacou? Infelizmente eu não tenho esse tipo de equipamento para fazer medição. E para resfriar isso tudo, eu tenho o Master Liquid 240L. Eu vou deixar linkado aqui embaixo todas as especificações bonitinho, porque pode ser que eu esteja errando em alguns nomes. Mas,
Basicamente esse é um cooler líquido, né? Ele não tem uma ventoinha rodando ali em cima do processador, ele tem líquido tirando o calor do processador e levando pro radiador, e aí sim com duas ventoinhas que também são RGB, ela resfria o líquido e volta. É o processo normal de resfriamento líquido. E aí é muito legal porque assim, além do resfriamento líquido, que tem essas duas ventoinhas no radiador, eu ainda tenho duas ventoinhas em cima, né, tirando o ar quente de dentro do gabinete, que já vem no gabinete, inclusive, essas duas ventoinhas já vem no gabinete, e uma de trás do gabinete soprando, também tirando, quer dizer, o ar quente dali de dentro. Então eu tenho um fluxo de ar daqui ó, pra cá. Aqui entra o ar frio, né, passa pelo radiador, passa aqui em todos os componentes dentro do gabinete e sai tanto aqui nesse cooler que tá piscando aqui, ó, de vez em quando ele fica piscando, quanto por cima também. Então eu tenho todo esse sistema de resfriamento que deixa a máquina rodando, operando tranquilamente. É como eu falei, eu posso ir no limite muito maior dessa máquina com overclock, essas coisas, sem me preocupar muito com temperatura, com potência de fonte, com componentes de placa-mãe, essas coisas todas. Aproveitando para responder a pergunta do Ferreirando, eu acho que é essa, ele pergunta sobre controlador de LEDs. E olha, eu usei o próprio controlador da minha placa-mãe. Ela tem alguns headers RGB que eu posso ligar os coolers todos nela. Então todo o controle de luz que vocês estão vendo aqui é feito pelo próprio aplicativo da placa-mãe, o Aura Sync da ASUS. Então eu consigo controlar os LEDs da placa-mãe, os LEDs do gabinete, né, como um todo, e também os LEDs da placa de vídeo, né, da RTX 2060. Então por esse software, como ele está tudo linkado, né, como ele tem suporte a isso tudo, eu consigo fazer com que tudo funcione de forma, enfim, casada, né, conversando tudo através de um software único, o que é bem legal. Eu deixo essa configuração estática aqui, mas eu poderia usar várias outras configurações sem nenhum problema. Inclusive, eu conseguiria, por exemplo, ligar a minha fita de LED da mesa nenhum dos headers RGB da placa-mãe, que ainda tem suporte para isso. Eu só não fiz porque eu achei que ia ficar muito gambiarra, assim, sabe? Então eu acabei não escolhendo fazer isso, mas a minha fita de LED poderia ser ligada, né, na placa-mãe como RGB endereçável. Rolaria fazer, mas eu acabei não querendo porque dá muito trabalho, enfim. Eu vou responder perguntas um pouco mais genéricas aqui no final do vídeo, que eu achei muito relevante. Por exemplo, o Mesquita Leal, o Rafael Mesquita, que perguntou o seguinte: PC virou coisa de nicho? As inovações nos notebooks e a evolução no iPad vão matar eles? Olha, Rafa, eu tenho pra mim que o PC nunca vai morrer do jeito que a gente conhece assim. É claro que evoluções vão acontecer, por exemplo, notebooks estão cada vez ficando mais potentes, tablets, hoje em dia você consegue fazer muita coisa com tablet, mas eu acho que ainda tem muito chão para queimar quando a gente fala de setup para PC, setup de produtividade, nem de produtividade, mas setup de game, de edição e tudo mais. Porque a gente consegue aliar ótimos custos com ótimos benefícios. Eu não estou falando que é barato, não é isso, mas eu consigo manter um nível muito alto de entrega de trabalho, de potência e tudo mais, gastando relativamente pouco em um setup assim. Então eu acho que o futuro sim pode ser de notebooks ultra potentes e iPads e tablets, cara, que fazem tudo que o notebook hoje em dia faz, mas eu ainda vejo muito futuro nesses PCs. O Uco fez uma pergunta que eu não vou saber responder, então eu vou deixar aqui de novo a indicação de ir conversar lá com o Rafael Zamit, porque ele pergunta sobre o tempo ideal para que seja feita uma limpeza. Eu limpo ele uma vez por mês, eu tiro bastante poeira, mas eu não sei se é o ideal, então eu sugiro você conversar lá com o Rafael Zamit, porque ele sim é o cara fera para esse tipo de resposta. E para fechar aqui, meu irmão perguntou a quantos FPS roda o CSGO. Olha, já bati facilmente o dobro de atualização do meu monitor. Meu monitor tem uma taxa de atualização de 75 frames por segundo. Eu consigo bater fácil 150 FPS. Eu já vi batendo 220, então tá mais do que o suficiente para rodar CSGO no Ultra e tudo mais. O negócio é que eu sou ruim mesmo e não consigo jogar tão bem. E assim, para fechar final mesmo, o Rodrigão fala o seguinte: ele te faz feliz? Olha, cara, faz muito feliz, porque desde que esse computador chegou, eu tô conseguindo editar mais, trabalhar mais, e enfim, consigo aliar a diversão e o trabalho de uma forma muito legal. Então, cara, não tem muito o que falar, me deixou muito feliz. Montar o PC foi um processo muito legal, já tinha mais de 10 anos que eu não montava PC,
e, poxa, ficou muito bacana o resultado, eu gosto muito, dá uma satisfação muito grande sentar aqui na mesa, trabalhar, de vez em quando jogar um pouquinho também, é muito legal de verdade. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficou um vídeo muito grande, mas é o vídeo que eu prometi para vocês quando eu fiz o tour do setup, detalhando melhor todas as peças do PC. Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito do setup, deixa aqui na seção de comentários que a gente continua essa conversa por lá. Se vocês quiserem saber em detalhes todos os itens que eu estou usando aqui, eu vou deixar listado aqui na descrição. Se tiver link de compra eu já deixo também para vocês. Mas é basicamente isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um tour mais detalhado pelo meu setup, explicando um pouco mais o motivo de eu ter pego cada uma dessas peças, e é basicamente isso. Um grande abraço para vocês, estou cansado por ter gravado 30 minutos de material bruto, vou editar agora e já libero esse vídeo em breve para vocês. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.